Legal, agora eu quero conversar um pouquinho sobre máximos e mínimos dessas funções de duas variáveis. E aí, para a gente começar esse assunto de máximos e mínimos, eu queria lembrar para vocês o seguinte, que se você tem uma função, uma f, que vai de um domínio do R2 para R, um ponto crítico dessa função é um ponto onde o nabla de f é o vetor zero. Esse cara é o gradiente da f, né? É um vetor com as derivadas parciais, del f, del x, del f, del y, que a gente vai calcular em algum ponto, né? Então a gente chama um ponto de ponto crítico se o gradiente da função nesse ponto dá zero. E, bom, se vocês se lembram, o gráfico de uma função de duas variáveis, né, a derivada parcial, ela vai dar a inclinação de uma determinada reta, né, que é tangente ao gráfico da função. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho aquela função v igual a 1/3 de π r quadrado h, o volume do cone, né? Eu vou fazer o gráfico dessa função para r entre 0 e 4 e o h entre 0 e 4 também. O gráfico dessa função tem essa carinha aqui. Tem essa carinha, né? Conforme o r aumenta, o valor da função aumenta. Conforme o h aumenta, o valor da função aumenta também. Beleza. E aí, se eu fixo um valor para h, né? Vamos supor aqui, h igual a 2, eu posso colocar, levantar essa reta para o gráfico, né? Se eu levanto essa reta para o gráfico, isso fica mais ou menos assim, né? Fica mais ou menos assim. E aí, imagina que aqui no ponto 2, 2, né, nesse pontinho aqui, eu vou calcular a reta tangente. Se eu fizer isso, se eu calcular essa reta tangente, né, ela vai passar pelo ponto 2, 2, f de 2, 2, e a inclinação dessa reta, né, o vetor diretor dessa reta, eu posso pensar que ele é 1 para frente no R, 0 na direção do H, e del F, del V, del V, del R na direção Z, né? Então eu teria mais ou menos essa reta aqui em branco. Olha só. Essa reta aí em branco, né? Ela é a reta tangente a essa curva no ponto 2, 2. Tá? Da mesma forma, eu poderia definir a reta tangente quando o R está fixo igual a 2, né? Poderia fazer isso também e encontrar uma outra reta. Então, o que quer dizer? Quando o gradiente dá zero, né? Essas duas retas ali em cima do gráfico da função, elas vão servir para definir para a gente, né? Para ajudar a gente a escrever os vetores diretores dessa reta, vão servir para a gente definir o plano tangente à superfície, né? Exatamente o plano tangente à superfície. E quem que vão ser esses vetores, né? Esses vetores vão ser, por um lado, um deles, né, como eu falei, sempre vai ser o 1, 0, e aqui eu vou voltar para a notação, o del f, del x, e o outro vai ser o 0, 1, del f, del y. Esses são os vetores, que são os vetores paralelos ao plano tangente. E aí, se a gente quer saber o vetor perpendicular, né, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o produto vetorial desses caras. E o produto vetorial desses caras, né, eu coloco aqui IJK, 1, 0, del f, del x, 0, 1, del f, del y, e faço a conta. Na componente I, bom, na ida não tem ninguém, na volta tem menos del f, del x. Então, o vetor normal
ao plano menos del f del x. No j vai ser menos del f del y. E no k vai ser 1. No k vai ser 1. A gente costuma usar esse ou então o oposto desse, que também é normal, né? E aí a gente define aquela equação do plano tangente, que vai ser n vezes xyz igual a n vezes um ponto, né? E o ponto, no caso, é o x0, y0 e o f de x0, y0. Ok, por que eu estou falando disso, né? Se a gente está falando sobre máximos e mínimos. Eu estou falando disso porque se uma função atinge um ponto crítico, o que acontece é que o plano dela fica paralelo ao eixo z, né? Ele fica exatamente paralelo, ao plano z igual a zero, né? Não ao eixo z, ao plano z igual a zero. Ok, isso é importantíssimo para a gente, né? Você pensar que se ela tem uma altura maior, realmente o plano tangente vai ser 0, 0. O que acontece? Esse não é o único caso em que o plano tangente dá o 0, 0, né? A gente tem o caso, por exemplo, de um ponto de sela, em que você também tem um ponto crítico, né? O ponto de sela é aquele que você tem um ponto de mínimo de um lado, um ponto de máximo do outro, né? É uma sela. E o plano tangente no ponto de sela, né? Esse ponto aqui, ele também é paralelo ao plano z igual a zero. Mas esse ponto aqui não é nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo, né? Mas ele é um ponto crítico. E aí, o que a gente faz? A gente precisa classificar os pontos críticos, né? Meu primeiro objetivo seria classificar os pontos críticos para entender quais deles são pontos de máximo e quais são pontos de mínimo. Então, a f do meu domínio para R, e esse domínio contido em R2. Achei os pontos críticos resolvendo o gradiente da f igual a zero. E aí agora eu vou classificar esses pontos críticos. Para classificar os pontos críticos, eu uso uma coisa parecida com aquele teste da segunda derivada, né? Qual que era o teste da segunda derivada mesmo? No cálculo 1? No cálculo 1 a gente tinha o seguinte teste. Se f' de x é igual a zero e f duas linhas de x é menor do que zero, né? Se é um ponto crítico da função e a concavidade está voltada para baixo, então a gente sabe que o x é um máximo local. E da mesma forma, né, se ele tivesse voltado para cima, se fosse uma função convexa, então x seria um mínimo local. Nossa dificuldade agora é definir, né, como que a gente vai analisar a convexidade. Porque você não tem mais só uma derivada, uma segunda derivada. Você tem 4 segundas derivadas, né? Você tem a del quadrado f, del x quadrado, você tem a del quadrado f, del x, del y, você tem a del quadrado f, del y, del x, e você tem a del quadrado f, del y quadrado. O que você vai fazer? Você vai organizar todas essas derivadas parciais de segunda ordem, vai prender numa matriz que você vai chamar de matriz hessiana, e você vai olhar para essa matriz para dizer a concavidade da sua função. Naquele ponto, né? Veja que essa matriz é uma matriz de funções, você precisa aplicar ela num ponto
para você ter números, né? Para ter uma matriz de números. Isso aqui você tem que aplicar em um xy, isso aqui você tem que aplicar em um xy e assim por diante, né? O h você também aplica em um xy. E aí, a verdade é o seguinte, a gente costuma a esconder um pouco o que a gente está fazendo aqui com esse ano e passa uma regra prática, né? O que a gente faz é analisar se o esse ano é uma forma positiva definida ou negativa definida. Eu não vou falar sobre isso agora, porque isso exigiria um pouquinho mais de álgebra linear, que é uma arte perdida no Brasil. Então, o que a gente vai pensar, né? Eu vou passar um macete, claro. O macete é, você calcula o determinante de H. Determinante de H. E aí, dependendo do sinal do determinante de H, você vai classificar a função. Se o determinante de H for negativo, aí o que você tem é um ponto de Sela. Se o determinante de H for positivo, aí você vai dividir em dois casos. Você vai ter que olhar o sinal de uma das derivadas. Se esse aqui for positivo, então quer dizer que a função é convexa ali e vai ser um ponto de mínimo. Agora, se a segunda derivada em relação a x for negativa nesse ponto, então você está em um ponto de máximo. A função é côncava, né? O concave down. É um ponto de máximo. Tá, e se o determinante do esse ano for zero? Se for nulo? Aí o método do esse ano falhou para você. Infelizmente, ele não vai te ajudar a classificar esse ponto crítico. Ok. Então, um resumo básico do que eu falei até agora. Você está procurando pontos de máximo e mínimo no domínio de uma função, né? Você tem o domínio aqui, você tem o domínio, você está procurando pontos de máximo e de mínimo. E aí a gente começou a procurar pontos críticos, né? E veja bem, ponto crítico eu preciso olhar numa vizinhança do ponto. Então ele não serve para a fronteira, esse método não serve para a fronteira. Ele só serve para o interior, sem a fronteira. Então aqui eu vou até, né, essa fronteira eu vou deixar ela numa cor bem sem graça aí. Deixa eu ver, um azulzinho assim. Pronto. Não vale para a fronteira, tá? Só vale para o interior do conjunto. E aqui, para procurar máximo e mínimo no interior do conjunto, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o gradiente e igualar a zero. Esses aqui vão ser os pontos críticos. E aí você pode classificar os pontos críticos pelo método do esse ano. Ok. Então agora eu vou dar alguns exemplos de como que isso funciona. E vamos pegar esse exemplo aqui. Eu estou com uma função, uma f de xy, que é x ao cubo mais y ao cubo menos 6x² menos y menos 1. Vou calcular o gradiente dessa função. Para isso, eu vou primeiro derivar em relação a x. Bom, x ao cubo derivado em relação a x dá 3x², o y ao cubo dá 0, o menos 6x² dá menos 12x, o y dá 0, menos 1 dá 0. E em relação a y vai dar 3y², o menos 6x² dá 0, menos y dá menos 1. Ok. Então, esse é o gradiente da função.
E aí a gente vai ter que dizer, né, que isso aqui é igual ao vetor zero, quer dizer, é zero nas duas componentes, é 0, 0. Isso se resume em duas equações, 3x² menos 12x igual a 0 e 3y² menos 1 igual a 0. Essas equações têm que ser verdades, tem que ser verdade as duas concomitantemente, tá? Essa primeira equação, a solução para ela é x igual a 0 ou x igual a 4. Na segunda equação, y é 1 sobre raiz de 3, mais ou menos, né? Então, agora eu tenho 4 candidatos a ponto crítico, né? Eu tenho 2 valores para x, 2 valores para y, isso me determina 4 pontos. Eu tenho que testar agora nos pontos 0, 1 sobre raiz de 3, 0, menos 1 sobre raiz de 3, 4, 1 sobre raiz de 3 e 4, menos 1 sobre raiz de 3. Vou ter que dar uma olhadinha nesses pontos. Para fazer isso, para dar uma olhadinha nesses pontos, eu vou calcular o hessiano da função. O hessiano da função é a matriz onde eu vou colocar as segundas derivadas na primeira linha, onde eu estou derivando primeiro, depois em relação a y, né? Depois em relação a x. E na segunda linha, eu estou derivando depois em relação a y. Tá? Essa ordem aqui é importante, né? Porque nem sempre essas duas coisas vão ser iguais. Quase sempre, mas nem sempre. Agora a segunda derivada da f em relação a x. Vamos voltar lá para a gente lembrar. A primeira derivada era 3x² menos 12x. Então, a segunda tem que ser 6x menos 12, né? Então, aqui eu vou colocar 6x menos 12. Agora, se eu pego a derivada em relação a x e derivo em relação a y, dá 0. Então, aqui vai dar 0. E a mesma coisa dá y em relação a x, 0, 0. E a segunda derivada em relação a y tem que dar 6y. Ok, 6y. Então, esse é o hessiano da função. Esse é o hessiano da nossa função. E eu tenho que classificar esse hessiano para cada um dos pontos, né? Então, para cada par de ABCD, eu preciso fazer essa conta. E aí, o que vai acontecer quando a gente fizer essa continha? A gente, de fato, tem que substituir, tá? Não tem muito atalho, não. A gente tem que fazer para o 0, 1 sobre raiz de 3. Aí, para o 0, 1 sobre raiz de 3, vai dar o quê? X igual a 0, vai dar menos 12, 0, 0, 6 sobre raiz de 3. E esse determinante vai dar negativo, né? Então, esse ponto eu vou marcar lá na página anterior como um ponto de cela. Ele não serve para a gente. Marquei lá na página anterior. Agora o 0 menos 1 sobre raiz de 3. Essa conta vai ficar assim. Essa conta vai ficar assim. Agora o determinante é positivo e a segunda derivada em relação a x é negativa. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um ponto de máximo local. Vou marcar essa conclusão lá também. É um máximo. Agora, para x igual a 4 e y igual a 1 sobre raiz de 3. Para x igual a 4. Isso vai dar 12, 0, 0. Primeiro vai dar 6 sobre raiz de 3, que é o ponto 4, 1 sobre raiz de 3. Esse determinante é positivo. E a segunda derivada em relação a x também é positiva. Quer dizer, então vai ser um ponto de mínimo. E o nosso outro, né, trocando o y por menos 1 sobre raiz de 3, a gente vai ter um determinante negativo, que vai ser um ponto de cela.
Então, a minha classificação vai ficar exatamente assim. Cela, máximo, mínimo e cela, né? O ponto 0, 1 sobre raiz de 3 é cela. O ponto 4 menos 1 sobre a raiz de 3 é cela. O ponto 0 menos 1 sobre a raiz de 3 é um máximo local. E o 4, 1 sobre raiz de 3 é um mínimo local. Legal. Tranquilo, né? Esse método desse ano para achar ponto crítico, mas ele não serviu ainda. A gente não sabe, né? Quem que é o maior e o menor valor da função. E se você pensar bem, nada garante que a função vai ter um maior e um menor valor, porque o domínio dela é irrestrito, né? Ó, veja só a função. X ao cubo mais y ao cubo. Se eu mandar o x para o infinito aí, essa f vai para o infinito. Ela não tem um maior valor. E com o y igual a zero, se eu mandar o x para menos infinito, a f vai para menos infinito. Então ela não tem um menor valor global. Beleza? Para eu pensar em maior e menor valor global, eu tenho que restringir o domínio dessa função, né? Ou a minha função tem que ser muito bem comportada para ela ter um máximo global mesmo irrestrito. No geral, as funções, se você não restringir o domínio, né, elas vão embora. Às vezes, mesmo com um domínio restrito, se o domínio for aberto, às vezes elas vão embora também. Então, o domínio tem que ser um conjunto fechado e limitado para dar bom, para dar conversa, tá? Então, essa parte aí de máximos e mínimos é relativamente tranquila, né? O que vai depender realmente é a gente saber calcular o essiano, saber resolver o ponto crítico, né? Mas não é nada muito difícil, não. Não é nada de outro mundo, não. Ok. Agora vamos lá, voltar para a sua teoria. A tabelinha do essiano. Ok. Tá bom, maravilha. Então essa primeira parte a gente terminou. Eu vou agora para a segunda parte.